que acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde? Quatro, 5, 3. Olha. Como se perdeu? Você está salva. Ele se alegra mais pela ovelha encontrada do que pelas 99. Assim também, o Pai não quer perder nenhum dos seus pequenos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que celebramos a segunda semana do Advento, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhuma desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, eu começaria com um questionamento aqui. Por que nós, ovelhas, nós somos ovelhas, né? Jesus é o bom pastor. Essa é a imagem mais bela que nós temos de Deus Filho, o bom pastor. A pergunta é, por que a ovelha se perdeu? Se perdeu de Jesus, né? Se perdeu daquele que se coloca à frente. A ovelha segue o bom pastor, segue. E a ovelha que se perdeu é aquela que não tinha mais Jesus como referência. Aqui está o ponto de partida. Nós, embora estejamos na igreja, embora estejamos familiarizados com as coisas do nosso Senhor, da igreja, nós nos perdemos facilmente. Nos perdemos numa fofoca, nos perdemos numa mentira, nos perdemos no falar mal dos outros. Vamos nos perdendo. Por quê? Porque o sentido de sermos igreja e estarmos na igreja já foi perdido em nós. O sentido foi perdido. E se o sentido foi perdido, nós simplesmente somos as ovelhas que simula uma santidade que não existe, que não tem. Então nós somos provocados hoje para nos perguntarmos como nós nos perdemos. Onde? Qual foi o caminho que nós olhamos e dizemos assim, esse é melhor do que este que Deus está me sinalizando, que está me apontando? Qual foi o caminho melhor que nós escolhemos e fomos para esse caminho? E aí, Jesus fala hoje no texto que ele fica mais feliz com a ovelha quando a encontra do que com as 99 que estão no aprisco, na segurança. Ou seja,
o texto diz assim, se ele encontra. Por isso que o salmista lá vai dizer assim, procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Então, a palavra de Deus para nós hoje, ela quer nos encaminhar, ela quer nos direcionar, ela quer nos mostrar que não é questão de opção, é questão de ser o certo ou ser o errado. É uma questão de escolha. Nós fazemos escolhas. E escolhe, pois, a Deus. Escolha aquilo que te leva para Deus. Escolha, porque vamos imaginar, Jesus estava no céu, ele estava tão bem lá no céu. Ele estava tão feliz lá no céu. Jesus estava tão bem lá no céu, na glória do Pai, junto com o Pai, na ação do Espírito Santo. Eles estavam tão bem. E Jesus veio, como nos diz a palavra de Deus, veio nos trazer de volta para o céu. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós consigamos, na alegria do Evangelho de hoje, retornar o caminho que o Senhor direciona para nós. Redescobramos Jesus Cristo em nós mais uma vez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça e a alegria de vermos Jesus como Senhor que nos conduz, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.